nós encerramos último ciclo. Nós já vimos 3 ciclos. O primeiro ciclo foi do capítulo 1 a 3, Cristo e as 7 igrejas, e a carta às 7 igrejas. Depois, o Cordeiro e os 7 selos. Depois, as 7 trombetas. Na semana passada, nós encerramos a última trombeta. E como nós temos visto em Apocalipse, a história se repete. João está contando a mesma história de 7 formas diferentes. É como se você assistisse um gol e um replay deste mesmo gol. E você vê aquele mesmo gol, aquela mesma cena. Qual é a cena? A cena da redenção, a cena do universo, a história de todo mundo, só que você vê essa história de diferentes perspectivas, de diferentes ênfases. A ênfase que nós começamos hoje é a ênfase do inimigo. É a história da redenção contada da perspectiva de Satanás. É como ele se enxerga na história. E nós veremos aqui a primeira derrota dele. O Robson vai trazer na próxima semana, como que o nosso inimigo quer nos destruir. E a gente está nessa grande batalha. É exatamente isso que a gente quer ver. Então, eu quero convidar você a ouvir com atenção a leitura desta, que é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida com o sol e com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava prestes a dar à luz. Então, apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que a sustentassem durante 1260 dias. Houve então guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado para fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, porque eles não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então, a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, e os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão pôs-se em pé na areia do mar. Senhor Deus, nós estamos diante de um texto apocalíptico, com uma linguagem própria, com uma linguagem que usa várias imagens para transmitir conceitos. A nossa oração, Senhor,
é que a gente possa entender o que essas imagens querem nos dizer, quais são o significado delas. Deus, que nos próximos minutos, os nossos ouvidos, o nosso coração possa estar atento à Tua voz e que a gente possa receber a Tua palavra com fé, que a Tua palavra edifique, Deus, a nossa alma e que nós possamos entender qual é a grande batalha cósmica, qual é a grande história na qual nós estamos inseridos. Nos abençoe, Senhor, é o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, tem um livro muito interessante, chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E nesse livro, C.S. Lewis conta a história de dois demônios, um chamado Maldanado e outro chamado Vermelindo. E Maldanado é esse demônio experiente, um demônio experiente que dá instruções ao demônio mais jovem, que ele não sabe ainda como atentar as pessoas. Então, esse demônio, ele vai instruir o outro demônio sobre como destruir a alma das pessoas. E é muito interessante que na carta 7, que o Maldanado escreve ao Vermelindo, é dito algo muito interessante. É dito o seguinte: você tem que fazer com que essa pessoa que você quer destruir, que ela ignore a batalha que ela está inserida. Porque se ela ignorar a batalha que ela está inserida, é muito fácil da gente destruir ela. Imagine alguém que vai para a guerra, só que ele não sabe que está na guerra. Ele acha que está na Disney. Então ele está lá na guerra e ele é um alvo fácil, porque ele não se preparou para a guerra. Ele está numa guerra, mas ele acha que não está numa guerra. E essa é a nossa situação. Nós estamos em uma guerra, em uma batalha pela nossa alma, em uma batalha que é cósmica, mas nós achamos que não. Nós achamos que está tudo certo, que não há uma guerra. E o demônio diz o seguinte: é isso mesmo. Faça com que seu paciente ache que ele não está em uma guerra, que está tudo certo. E assim ele será um alvo mais fácil. Meus irmãos, o objetivo do nosso sermão hoje é mostrar para vocês que vocês estão numa guerra. Em uma guerra pela sua alma, em uma guerra cósmica. Apocalipse capítulo 12 é um capítulo que conta a história de toda a Bíblia. É um capítulo que conta a história não só de toda a Bíblia, mas é um capítulo que conta a história de todo o cosmos, de todo o universo, do começo ao fim, da criação à consumação. E nós temos esse pequeno capítulo trazendo tudo isso para a gente. Como? Por meio de imagens. Porque imagens transmitem conceitos. A tolice que nós temos ao ler Apocalipse é não entender isso. É achar que imagens não transmitem conceitos. É como se eu escrevesse uma carta para minha filha, brincando com ela. E daqui 2000 anos alguém lesse minha carta e minha carta estava dizendo o seguinte: filha, você sabe como que é fulano. Ele tem a língua maior do que a boca. E ele acabou que deu um tiro no pé. E aí vocês imaginam alguém que tem uma língua muito grande e que deu um tiro no próprio pé. Isso é tolice. É ignorar que imagens transmitem conceitos. E é exatamente isso que tem por várias imagens que Apocalipse nos narra. Um dragão que abre a boca e sai uma água para destruir a mulher. Porque Satanás, ele quer nos destruir, de fato, é pela boca. As artimanhas, aquilo que ele diz. Só que a mulher, que representa a igreja, é protegida. Nós precisamos de entender esses conceitos. Nós precisamos de entender como que imagens transmitem conceitos. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, porque a gente não se perca em Apocalipse, que a gente não pire em Apocalipse. É exatamente isso. É importante que a gente entenda que imagens transmitem conceitos. Outra coisa que é importante para a gente encerrar nossa introdução e entrar na cena inicial do nosso grande drama aqui, que João pinta para a gente. É importante você entender, meus irmãos, que a Bíblia não é uma série de histórias sem conexões. A Bíblia não é uma série de historinhas que a gente conta, história de Davi, de Golias, de Moisés, sem conexões uma coisa com a outra. A Bíblia é uma única história que aponta para um único personagem, Cristo Jesus e aquilo que ele fez. E tudo que está na Sagrada Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo, para sua obra na cruz, a obra central na história da humanidade. E se nós ignorarmos isso, nós não compreendemos a Sagrada Escritura. Esse é o problema de nós lermos a Bíblia sem considerar o todo da Bíblia. Os reformados têm 3 conceitos acerca da Bíblia. Um conceito é famoso, todo mundo conhece, o sola Escritura, ou seja, a autoridade para a gente é a Escritura. Mas há mais 2 conceitos. O primeiro é o
o nu da Escritura, ou seja, a gente não acredita na Escritura sem nada mais, nós acreditamos nos credos e na tradição, mas a gente subordina a tradição à Sagrada Escritura. E um outro conceito muito importante é o tota Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Como nós vamos entender a Escritura? Como nós vamos entender Apocalipse? Nós precisamos de ter em mente toda a Escritura. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Nós vamos dar um passeio em toda a Escritura para que a gente consiga compreender Apocalipse capítulo 12. Mas o que tem aí? Você vê claramente, se você prestou atenção na leitura, uma grande batalha. Uma grande batalha. João vê, e ele vê um sinal extraordinário no céu. Uma mulher. E depois ele vê um outro sinal extraordinário no céu. Um dragão. E esse dragão se põe diante da mulher para destruir o seu filho. É isso que ele coloca, uma grande batalha. Mas eu quero que você entenda que essa história de uma mulher, de um dragão, é a sua história. É a história da igreja e a história que você está inserido. Não seja tolo como aquele que o Vermelindo queria atacar. Entenda que sim, há uma batalha e a sua alma está em jogo. Entenda que nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus e ele vai dar fim a todas as coisas. Ele virá com poder e grande glória, meus irmãos. E viver no tempo presente, viver para aqui agora é muito pouco. Viver aqui agora, ser enganado e achar que você não está numa batalha. Eu quero que você viva agora, de fato, como se você estivesse numa batalha. Então eu quero chamar e convidar você a prestar atenção nos 4 primeiros versos. Na página 5 da Ordem de Culto, a gente vai considerar os 4 primeiros versos de Apocalipse capítulo 12. E a nossa estrutura aqui vai ser bem tranquila. O nosso sermão está dividido em 3 partes. A primeira parte você vê na página 4 da Ordem de Culto. Você tem o início da grande batalha escatológica, do verso 1 ao verso 4. Na página 5 da Ordem de Culto, você vai ver a segunda parte do nosso sermão, o clímax, a vitória do descendente. E na última parte, na página 6 da Ordem de Culto, você vai ver o desfecho dessa grande história. O dragão contra os descendentes. E nós veremos que, de fato, estamos nessa batalha. A primeira parte, o início dessa grande batalha cósmica. E para a gente entender o início dessa grande batalha, é fundamental que a gente entenda os personagens. Quem são os personagens que estão nessa grande trama cósmica? Apocalipse capítulo 12, verso 1, meus irmãos, diz o seguinte: apareceu no céu um sinal extraordinário. Eu quero que você preste atenção no contraste que há entre os 2 sinais que João vê. João diz o seguinte: apareceu um sinal extraordinário. Ou em algumas traduções dizem, apareceu um grande sinal. Depois ele diz, apareceu um outro sinal. Um outro sinal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse sinal é extraordinário. Seja quem for que essa mulher represente, essa mulher é extraordinária. Olha como ela é descrita pra gente. João diz, apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Imagine essa mulher. Uma mulher, qual que é a veste dessa mulher? A veste dela é o sol, ela resplandece. Uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a cabeça. E não só isso, essa mulher gloriosa, ela está assim de fato no momento mais glorioso da vida dela. Ela está vestida como o sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e ela está grávida. Pode haver um momento onde que uma mulher está mais gloriosa do que quando a mulher está grávida? Onde que ela carrega no seu próprio corpo e nutre no seu próprio corpo uma vida? Essa mulher ela é gloriosa, é um sinal extraordinário. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e ela está grávida. Apesar de ser o momento mais glorioso, é o momento de maior vulnerabilidade da mulher. E essa mulher, no momento de maior vulnerabilidade, ela se encontra diante de um dragão, que arranca 1/3 das estrelas. E a gente tem visto em Apocalipse que estrelas significam anjos. Um dragão que tem o poder de corromper anjos. Essa mulher vulnerável e gloriosa está diante desse dragão. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem é essa mulher? E para que você entenda quem é essa mulher, você precisa do conceito de toda Escritura, toda a Escritura. Você precisa de olhar para toda a Escritura para entender quem é essa mulher. E eu já te ajudei. Na página 4 da Ordem de Culto, você tem um trecho que nos dá uma pista de quem é essa mulher.
Olha o que diz em Gênesis capítulo 37, verso 9 e 10. Está na ordem de culto. Aí nós temos o contexto onde que José, ele tem sonhos. E ele primeiro sonha com os feixes e depois ele sonha com exatamente isso que está aqui. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. José, ele tem um sonho, e nesse sonho o sol, a lua e 11 estrelas. Por que 11 estrelas? Porque ele é a 12ª estrela. Ele é a 12ª estrela. Então, quando um judeu, que tem todo o Antigo Testamento na cabeça, ouve essa descrição dessa mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, ele claramente vai associar com a figura do seu patriarca. Quem representa essa mulher? Certamente essa mulher representa o povo de Deus. Toda a geração do povo de Deus, o povo de Israel. Quem? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, com seus 12 filhos, que representam as 12 estrelas. A mulher de Jacó, Jacó sendo o sol e a lua. Então, quem representa a mulher? O povo de Deus do Antigo Testamento. Porque havia uma promessa lá no Antigo Testamento que iria nascer alguém do povo de Deus. Iria ser um descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, e a gente vai considerar isso. Então essa mulher representa o povo de Deus, mas não só Israel. Essa mulher também representa a igreja, porque se você prestou atenção, os versículos 13 e o versículo 17, olha o que diz sobre quem é essa mulher. O dragão começou a perseguir a mulher, que dera à luz o menino. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Vamos lá. Quem que é o restante da descendência da mulher? Está escrito. Os que obedecem os mandamentos de Deus e que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Vamos lá. Quem são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo Jesus? Quem que é, gente? A igreja. Essa mulher representa a igreja. Então, uma grande batalha entre o povo de Deus e o dragão. O dragão, ele quer destruir a mulher. Ou seja, o dragão, ele quer destruir a igreja. E ele sempre quis. E nós veremos nessa mensagem que não há nada de novo debaixo do sol. Que a história, ela se repete. E a estratégia de Satanás, do inimigo das nossas almas, ela não é muito inovadora. Ela continua sendo a mesma, desde Gênesis até Apocalipse. Passando por Jesus com Herodes, tentando matar e destruir. Isso é o que o nosso inimigo faz. Mas, no fim das contas, a mulher vence o dragão. E é exatamente isso que nós veremos. A primeira derrota do dragão. Mas, ao mesmo tempo que a gente vai ver a derrota do dragão, a gente também vai ver a fúria do dragão. Como que o dragão odeia a mulher e a sua descendência. Para que a gente compreenda de forma ainda mais clara quem é essa mulher, qual é esse cenário, quais são os personagens, é preciso que você vá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 14 a 16. Na verdade, você tem na ordem de culto. Eu facilitei as coisas para você, né? Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao 16. Vamos lá. A mulher é uma personagem mais difícil de se identificar. Então, eu gastei mais tempo nela. Agora, quem é o dragão? O próprio texto já diz pra gente. Olha o que está lá no verso 5. Não, desculpa, no verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Quem que é o dragão, então? Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então, tem 4 nomes aí. Dragão, serpente, diabo, Satanás. Mesma coisa, o próprio texto está dizendo pra gente. Quem que é o dragão? O dragão é a antiga serpente. Lembra da serpente? Então, você precisa entender o que está acontecendo lá com a serpente, lá em Gênesis capítulo 3. Se você entender isso lá, agora você consegue compreender quem é o dragão. Então, o dragão é a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás. Agora, quem é o filho? Também está claro pra gente no verso 5. O filho, ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Quem que é aquele que governa todas as nações com cetro de ferro? Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus Cristo é o descendente prometido em toda a Escritura. Então presta atenção e você vai começar a compreender o drama de toda a Escritura. Como eu disse, Apocalipse capítulo 12 conta a história de toda a Escritura. Então hoje, nesse sermão, realmente a Bíblia toda vai ser pregada. Você vai compreender como que toda a história se desenvolve, culminando para Cristo e a sua vitória, e agora o desejo de Satanás e do diabo, da antiga serpente, de nos destruir. Mas como de fato ele não pode nos destruir aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a grande história, é o grande drama no qual nós estamos inseridos. Mas, então, o Filho é Cristo,
o dragão é a antiga serpente e a mulher representa a igreja. Olha o que está escrito aí, na ordem de culto também, na página 4. Gênesis capítulo 3, verso 14 a verso 16. Olha o poderoso paralelo que há entre Apocalipse capítulo 12 e Gênesis capítulo 3. Olha só. Então, o Senhor declarou a serpente. Quem é a serpente? O atual dragão. Já que você fez isso, maldita é você dentre todos os rebanhos domésticos e dentre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Observe os paralelos, ainda na página 4 da ordem de culto. Em Gênesis capítulo 3 e Apocalipse capítulo 12, nós vemos o conflito e a inimizade entre a mulher e a serpente, correto? O que nós temos no capítulo 3 de Gênesis? Porém, inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. O que nós temos em Apocalipse capítulo 12? A mulher gloriosa que dá luz ao filho, recebendo afronta e colocando diante dela um dragão grande e poderoso. Nós temos então a história de um conflito, a história de uma briga que começa em Gênesis e que culmina em Apocalipse. É o drama de toda a Escritura, é o nosso drama, é o drama da redenção. E nós vemos então esse conflito que ele escalona entre a mulher, o descendente da mulher e a serpente, assim como entre as suas descendências. Em Gênesis capítulo 3 é anunciado o sofrimento ligados à dor de gravidez, juntamente com a promessa de um filho que esmagará a cabeça da serpente. O que você tem em Apocalipse capítulo 12? Nós temos uma mulher com dores, porque ela está para dar luz ao filho. O que você tem em Gênesis capítulo 3? Você vai ter um descendente que vai destruir a serpente. Porém, esse descendente vai vir com dor. Haverá juízo também por conta do pecado. Tanto em Gênesis capítulo 3 quanto em Apocalipse capítulo 12, a promessa de um filho. Você vê que tudo está girando em torno do descendente. Toda a história gira em torno do descendente. Em Apocalipse capítulo 3, Deus diz à serpente, presta atenção, Deus está dizendo para a serpente, e o que Deus disse para a serpente? Ele diz, eu vou pôr inimizade entre o seu descendente e o descendente da mulher. Ele está dizendo isso para a serpente está olhando, e quem que ele está vendo na frente dela? Na frente da serpente. Quem que ela está vendo? Ele está vendo a serpente. Eva. Acaba de acontecer o pecado, ele vai falar sobre a consequência do pecado. Ele disse para a serpente, maldita és tu entre todos os animais selvagens, e eu vou colocar uma inimizade entre você e o descendente da mulher, Eva. Então, o dragão, a serpente sabe que essa mulher vai ter um descendente que vai o quê? Esmagar a cabeça dele. Imagina Satanás ouvindo que haverá um descendente que a mulher vai ter, que vai esmagar a cabeça dele. O que ele vai querer fazer com o descendente da mulher? Ele vai querer acabar com o descendente da mulher e matar o descendente da mulher antes que o descendente da mulher esmague a cabeça dele, correto? E é exatamente isso o drama de toda a Escritura, gente. Nós temos então um filho, que ele é prometido aqui, e nós temos aqui um filho, que a mulher está para dar à luz e o dragão está de pronto. Pronto, na frente da mulher. Pronto para que na hora que a mulher concebesse aquele filho, ele estava pronto para destruir o filho. Aquele dragão que arrastou um terço das estrelas, que se coloca diante da mulher e fala, quando o filho nascer, eu vou matar o filho. E se eu matar o filho não pode me matar. Se eu destruir o filho, antes que ele me destrua, eu consigo acabar com ele. Eu consigo acabar com o meu inimigo. E é isso que Satanás quer fazer desde sempre. E a gente vai ver isso na Escritura. Comece a ler a Escritura com essa lente. E você vai ver que é uma única história. Que todas as histórias apontam para essa única, grande e verdadeira história. Nós temos então um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Em Apocalipse 12, o dragão identificado como antiga serpente está preparado para destruí-lo. Essa é a cena inicial da grande batalha cósmica entre o dragão e o descendente, que será desenvolvida nos versículos seguintes. Gente, nós acabamos de ler Gênesis capítulo 3. E o que acontece em Gênesis capítulo 4? Em Gênesis capítulo 4, Adão e Eva, eles têm então um filho. E esse filho é Caim.
Depois ele tem um outro filho, chamado Abel. Então a história continua. Mas nós sabemos, por meio de 1 João, capítulo 3, verso 12, que Caim pertencia ao maligno. Presta atenção. E ele matou o seu irmão. E por que ele matou o seu irmão? Ele matou os seus irmãos porque suas obras não eram justas, e a do seu irmão era justa. Então ele odiava o seu irmão. Porque o fato de o seu irmão fazer obras justas denunciava as obras injustas dele. Só que ao invés dele procurar fazer obras justas, ele fala, eu vou destruir o meu irmão. Você pensa na serpente. Há dois irmãos, um que entrega obras justas. E a gente sabe isso pelo todo da Escritura. Eu não vou conseguir entrar em todos os textos, porque a gente de fato vai passear em toda a Escritura. Mas em 1 João capítulo 3, verso 12, diz isso. Caim matou o seu irmão porque suas obras eram más. Porque ele pertencia ao maligno. Vamos lá. Se Caim pertencia ao maligno, é preciso que o maligno o destrua? Não. O problema da serpente não é com Caim. O problema da serpente é com Abel. Então, a serpente se opõe a Abel e ela quer matar Abel. E aí, de fato, ele consegue matar. Puxa, Caim me pertence, eu matei Abel, acabou a história. Essa história de descendente não vai para frente. Acabou a história do descendente. Só que aí a história continua. E tem um mas na história. Mas Deus suscitou Sete, deu um outro filho, e por meio de Sete começou a invocar o nome de Deus. E a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente continua sendo desenrolada ao todo da história. Mas nós temos então a continuação. Em Gênesis capítulo 6 nós vemos que é continuamente mal todo o desígnio do coração humano. A sociedade humana se corrompe a tal ponto que a serpente pode pensar, ganhei, todos me pertencem. A sociedade está completamente entregue à iniquidade e a tudo aquilo que Deus odeia. Então Deus diz, eu vou acabar com essa humanidade. E de fato a promessa iria acabar. E o dragão iria vencer, porque não haveria descendente mais. Se o dilúvio acontecesse e acabasse com todos, não haveria descendente. Mas Deus achou Noé e chama Noé e faz um pacto com Noé e fala o seguinte, eu não vou mais destruir por conta da maldade humana, eu ainda vou manter a minha promessa. Haverá um descendente, haverá alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Continuará o descendente, e com você continua, e você vê mais uma vez a corrupção humana. Em Gênesis capítulo 11, gente, muito próximo. Gênesis capítulo 3, queda. Gênesis capítulo 4, dilúvio. Gênesis capítulo 11, Babel. E os homens, eu vou fazer o meu nome grande. E eu vou construir e dizer que meu nome é grande. Deus então confunde as línguas. E no meio de toda a confusão, ele acha um homem chamado Abraão. Abraão, e chama, vem Abraão, eu vou fazer com você uma aliança. E eu vou dar para você o quê? O que Deus promete para Abraão? Eu vou dar a você um descendente, um filho que esmagará a cabeça da serpente. E a serpente se ira contra o povo de Abraão. Porque por meio de Abraão, que viria aquele que iria esmagar a serpente. Deus fez uma aliança com Abraão. Uma aliança no Sinai. E aí, o povo vai, então. Então tem várias histórias que acontecem em maldade. Irmãos vendem o próprio irmão. E toda bagunça. E você acha que Deus não está ali, mas Deus está guiando a história. Porque um povo vai para o Egito para que José pudesse se libertar e proteger a descendência. Então acontece isso, só que passa uma geração e Faraó já não mais conhece aquele povo. Então Faraó diz, esse povo hebreu está crescendo muito. Vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo. Eu tentei matar lá Caim, Abel, não deu certo. Eu tentei destruir por meio do dilúvio, não deu certo. Mas agora sim, vamos matar. A influência satânica por meio de Faraó, para que matasse todos os primogênitos do Egito. Mas as parteiras não ouvem, não são fiéis a Deus. Protegem. Tem lá um menino que é protegido, chamado Moisés. Esse menino liberta o povo. E a história continua. Até que passa o período de juízes, um período triste da história de Israel, vem a monarquia. E com a monarquia, Deus faz uma promessa ainda mais direta. Ele diz, é de Davi que vai vir um descendente. O descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Aquele prometido lá em Gênesis capítulo 3. Esse
virá da dinastia davídica. E o que acontece? Satanás tenta mais uma vez destruir toda a dinastia. Ela tenta fazer um extermínio dinástico. Atalha, olha, esse eu quero que vocês leiam. Olha aí, 2 Reis, capítulo 11. Encontra aí esse texto. 2 Reis, capítulo 11. Olha como que essa é toda história. Toda a história está se repetindo. 2 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. A promessa do descendente viria por meio de quem? Davi. Então, o que Satanás, o grande dragão, a antiga serpente, o que ele quer fazer? Se o descendente viria de Davi. 2 Reis, capítulo 11, verso 1. Quando Atalha, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeosseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados. Olha, ironia. Iam ser assassinados. Só que não. Deus está em sua providência guardando todas as coisas. Imagine um decreto de um rei. Eu vou matar todo mundo. Quem que vai se opor ao rei, gente? Tem como alguém conseguir esconder alguém que... Não tem como. Mas tem como. Porque Deus rege a história. Deus está regindo a história. Olha o verso 2. Mas Jeosseba, filho do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e colocou no quarto, junto com sua ama, para escondê-lo de Atalia. E assim ele não foi morto. E por meio desse único filho, o fio, a promessa do descendente da mulher, queria esmagar a cabeça da serpente, continua. E o povo de Deus falha, o povo de Deus erra, vem juízo ao povo de Deus, eles vão para a Babilônia, eles voltam para a Babilônia, mas a promessa continua, que é por meio deste povo que Deus viria trazer o Messias, o Salvador. Meus irmãos, aquele que todo o Antigo Testamento diz e aponta para ele. A nossa fé não é uma fábula engenhosamente inventada. Não é isso que Pedro diz, que nós tratamos aqui na quarta-feira? A nossa fé está pautada na história. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória. Nós temos todos os profetas apontando para Cristo Jesus, e Jesus é o Messias. Mas quando Jesus nasce, o que acontece? Qual que é a história? Vamos lá. Tem alguma novidade? O que mudou? Herodes e a influência do dragão por meio de Herodes. Vamos matar todos que têm menos de 2 anos. Mas Deus revela-se a José num sonho e ele vai para o Egito. E aí se cumpre outra profecia que diz, do Egito chamei o meu filho. E aí se cumpre outra profecia que diz que de Ramá haverá choro, é Raquel que chora pelos seus filhos. E meus irmãos, Deus é soberano sobre a história, Ele governa a história de modo que a sua palavra se cumpre, de modo que os céus e a terra passam, mas a sua palavra não vai passar. Deus está guiando toda a história e a estratégia de Satanás é sempre a mesma, destruir o menino. Então, agora que você viu e deu esse panorama em toda a Escritura, eu acho que você consegue compreender o que está acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 12. Mais uma vez, Apocalipse capítulo 12, apareceu um sinal extraordinário. Pensa, gente, João, ele estava na ilha de Pátimo e ele vê um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava prestes a dar à luz. Essa é a mulher, a primeira cena que ele vê. Então ele olha e tem outro sinal. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com sua cabeça, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre a cabeça 7 coroas. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Essa é a grande história, esse é o drama inicial. Eu te pergunto, qual que era a chance que essa mulher tinha? Qual que era a chance que essa mulher tinha diante desse dragão? Qual que é a chance que Joás, um menino de 6 anos, tinha diante de Atalia, que queria matá-lo? Meus irmãos, mas Deus está regendo a história. E acontece então o clímax e o desenvolvimento dessa história. Eu quero convidar você, primeiro, que já enxergou esse drama que está aí, uma mulher frágil, pronta para dar luz, e diante dela um dragão vermelho enorme, que arrastou consigo 1/3 das estrelas, e ele está pronto
pronto, na hora que nasceu o menino, eu vou destruir ele. Satanás está pronto para destruir o menino. O que acontece? Versículo 5, olha só. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Gente, como eu disse, Apocalipse 12 é a história de toda a Bíblia. E João, em um único versículo, coloca todo o ministério de Jesus, toda a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Ele diminui isso, ele resume isso, e ele diz o seguinte: ela deu à luz a um filho, mas quem que é esse filho? Esse filho é aquele que governará todas as nações com cetro de ferro. E no momento que ele nasceu, o seu filho foi arrebatado para junto de Deus. O dragão estava pronto para destruir, mas na hora que o menino nasceu, ele foi arrebatado. Ele escapou das mãos o menino escapou das mãos de Satanás. Satanás queria destruí-lo, Satanás queria acabar com ele, mas o menino foi arrebatado, o menino venceu. E, meus irmãos, nós temos aqui um resumo de toda a vida de Cristo. E aconteceu exatamente isso, e aconteceu exatamente o que está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Satanás feriu o calcanhar de Cristo. Porque Satanás, ele conseguiu atacar Cristo. Cristo de fato morreu. Só que no momento que Satanás se aproximou do calcanhar de Cristo para ferir o calcanhar de Cristo, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Jesus vence a serpente quando ele morre na cruz. Quando Jesus se entrega na cruz, ele vence a serpente, vence a morte, vence o pecado, é arrebatado e assunto aos céus. E o dragão está irado. E o dragão estava pronto, esperando o menino nascer. Só que quando o menino nasce, ele se opõe ao menino, mas o menino vence o dragão. O menino é arrebatado. E o que nos diz? No verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Gente, a mulher fugiu para onde? A mulher estava pronta para dar luz, e ela dá a luz, ou seja, do meio do povo de Deus vem o Messias. De fato, o Messias nasceu por meio do povo de Deus. O Messias não só nasceu, mas o Messias morreu pelos pecados do seu povo, o Messias venceu a morte, venceu o pecado, e o Messias subiu aos céus, ascendeu aos céus. E agora ele entrega e comissiona a igreja. Só que, enquanto isso, essa mulher que está fragilizada por ter acabado de dar a luz, ela é levada, ela fugiu para o deserto. O deserto, presta atenção, o deserto, um lugar que lhe havia sido preparado para Deus. Gente, Deus às vezes prepara para a gente um socorro, e o socorro que Deus prepara é um deserto. Deus cuida do seu povo, mesmo no meio do deserto. Mesmo no meio das privações, Deus protege o seu povo. É exatamente o que está dizendo. Havia um lugar preparado para a mulher. Sim, o menino venceu, e por conta daquilo que o menino fez, toda a história vai se desenrolar. Mas antes disso, a mulher é protegida e ela é levada para um deserto. Às vezes Deus cuida da gente quando Ele leva a gente para um deserto. E ali ela foi sustentada durante 1260 dias. Você que já está fera em Apocalipse, você sabe o que significa isso. 1260 dividido por 365 dá 3 anos e meio. É a meia semana longa de Daniel. Então, você tem o 7, que é o número de completude. Isso aí, ó, vocês têm. Por isso vocês não podem perder um sermão de Apocalipse. Vocês não podem perder um sermão de Apocalipse. Não dá para voltar a explicar tudo. Mas olha só, 7 significa completude. Por que completude? Deus fez o mundo em 7 dias. Então começou, terminou. Completude, descanso. 7 tem esse significado. Então toda a história do cosmos é um 7, por assim dizer. Ou seja, é um ciclo fechado. E essa história é dividida em 2 partes. 3,5 e 3,5. 3,5 longo, onde que vai acontecer várias batalhas, e um 3,5 curto, que enquanto um é descrito como 42 meses, 1260 dias, tempo, 2 tempos e meio tempo, a outra parte é descrita por 3 dias e meio. Ou seja, haverá uma segunda parte final, que será muito, muito breve, que Deus vai abreviar por conta dos eleitos. Mas, aqui, Deus protege essa mulher durante 1260 dias, o que significa durante toda a primeira semana. Mesmo no deserto, ou seja, mesmo com privações, Deus cuida do seu povo e Ele protege o seu povo. O seu povo está nas mãos de Deus e a gente pode confiar e ter certeza disso. Olha o que diz, está escrito aí na página 5 da ordem de culto. A mulher fugiu para o deserto,
Um lugar preparado por Deus, onde foi alimentado durante 1260 dias. Deus leva o seu povo ao deserto, mas também o sustenta nesse lugar. Embora o deserto seja desconfortável, é ali que Deus nos ensina a abandonar toda confiança em nós mesmos e a confiar exclusivamente nele. Os 1260 dias representam 3,5 anos, a metade longa da semana mencionada no sermão passado. Este é o tempo atual, marcado pela pregação do Evangelho, pelas privações, pelas investidas de Satanás, mas também pela vitória absoluta do Evangelho. Durante 1260 dias, ou seja, durante todo o período onde a igreja prega o Evangelho, Deus protege a igreja. Mas você pode ter certeza, Satanás quer destruir a igreja. E aí, fala sobre algo muito, muito, muito interessante. Fala sobre, houve uma guerra no céu. E o que aconteceu nessa guerra no céu? Olha o que está aí no versículo 7. Houve então guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, gente, havia em alguma medida, depois que o menino vence, depois que o menino é arrebatado ao céu e ele está à destra de Deus, agora Miguel, o arcanjo, ou seja, o general dos anjos de Deus, ele vem e se opõe a Satanás. Você, Satanás, tinha legitimidade para acusar o povo de Deus, mas agora você não tem mais. Você será expulso dos céus. É exatamente isso que acontece, porque pensa comigo, meus irmãos, Satanás tinha legitimidade. Para os advogados que estão aí, Satanás tinha uma causa jurídica. Ele tinha a lei do lado dele. E a lei diz que aquele que peca deve morrer. Você vê a história de Satanás com Jó, por exemplo. Olha o que está na ordem de culto aqui. Eu vou dar para vocês esse panorama para que vocês entendam que Satanás tinha sim legalidade. E ele tinha um motivo para acusar os cristãos. Olha o que está aí em Jó, capítulo 1. E num dia onde que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Gente, Satanás está lá tranquilo. Ele está lá tranquilo diante de Deus. O exército de Deus se apresenta e está lá Satanás entre eles. Deus pergunta: de onde você vem? Eu estou passeando aí na terra. Eu vim aí para ver o que é. Você viu meu servo Jó? Por acaso Jó não te teme debalde? É lógico, você tem que matar Jó. A sua lei diz que você tem que matar Jó. Deus, você é injusto. Você é injusto porque você deveria aplicar a sua lei. E a sua lei diz que Jó deveria morrer. Você cerca Jó de bondade. Aí é muito fácil Jó te temer. Você fica falando: ai, Jó me teme. Mas é lógico que ele te teme. Toca nele que eu quero ver. Então tá bom, Satanás. Toca nele, você vai até aqui. Até aqui você vai. De lá você não passa. E Satanás obedece a Deus. Gente, isso é muito pesado. Deixa eu falar de novo. Satanás obedece a Deus. E nós não. Deus diz às estrelas. Ele fixa o lugar das estrelas. Ele diz para o mar: até aqui. Ele governa todas as coisas. Ele diz para Satanás: toca em Jó, mas não tira a vida. Ele toca em Jó, mas não tira a vida. Mas ele diz para a gente algo e nós desonramos o nosso Deus. Olha quão terrível, olha quão pesado é o pecado. E Satanás obedece a Deus, mas Satanás está lá. Ele tem a sua função de acusador. Observe um outro texto em 1 Reis, capítulo 22. Micaías, que era um profeta de Deus, prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor lhe disse: quem enganará Acabe para que morra lá? O Espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desse profeta. Deixa eu falar, quem que é um espírito mentiroso? Quem que é um espírito mentiroso? É um demônio. Os demônios estão lá, diante do exército de Deus, e ele diz: não, olha, Acabe, ele não ouve os meus profetas. E porque ele não ouve os meus profetas, eu vou dar a ele um falso profeta. E ele vai ser destruído por isso. Se você não ouve a voz de Deus, eu vou dar para você uma ideologia, para que você confie na sua vida numa ideologia. E você vai ser enganado.
uma ideologia que vai enganar você, um profeta que vai enganar você. E é exatamente isso. Você tem um demônio lá entre o exército celeste. Meus irmãos, porque o demônio tinha uma legalidade. Presta atenção. A lei de Deus diz, esse povo tem que morrer. E Deus está preservando esse povo com graça. É como se Satanás dissesse, Deus, por que o Senhor não aplica a sua lei? Por que o Senhor não destrói esse povo? Acaba com eles. O Senhor disse que no dia que do fruto comer, certamente morrereis. Por que você está estendendo misericórdia? Por que você não mata? Sim, eles morrem, mas o Senhor ainda está retendo o seu juízo, Deus. Traga o juízo. Acabe com esse povo. E Deus diz, sim, eu vou trazer juízo. Mas eu vou trazer juízo sobre mim mesmo. Deus se faz carne, recebe juízo. Ele recebe aquilo que a gente merece, ele recebe a nossa morte. E depois que ele recebe a nossa morte, ele é arrebatado, sobe aos céus. Agora Miguel diz, agora deixa comigo. Agora acabou a legalidade de Satanás. Cristo já pagou o preço pelo povo dele. Eu vou expulsar Satanás do céu. E Satanás agora não pode mais estar entre os filhos de Deus. Ele foi expulso. Ele recebeu a sua primeira derrota. Ele foi destruído. E aí, a gente segue para o último ponto do nosso sermão. O último ponto do nosso sermão está exatamente na página 6. Mas eu quero destacar e fazer uma aplicação aqui antes sobre a natureza da grande batalha escatológica. Né? A gente está falando aí de grande batalha, de um demônio. Deixa eu te perguntar, tem batalha, gente? Tem uma batalha. Mas como que essa batalha se dá? Olha no final da página 5 da ordem de culto. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses 2. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem alguém que detém o iníquo. Então será revelado o perverso, aquele que o Senhor Jesus matará, suando, difícil de matar não, com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Gente, então como que acontece? A grande batalha, o Senhor Jesus chega, o grande dragão, e ele... Acabou. Essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 20, que a gente ainda vai considerar. O grande dragão, Satanás, o inimigo da nossa alma, né? Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prendeu o dragão. Gente, vamos lá, quantos anjos? Um anjo. Deus manda um anjo, e esse um anjo vai lá e, dragão, Satanás, acabou aqui o tempo, você vai ficar preso aqui, a sua ação vai ser limitada. Por quê? Porque Deus disse, acabou, pronto. Satanás é o Satanás de Deus. Lutero tem uma frase interessante, ele diz, Satanás é o cachorrinho na coleira de Deus. Tipo, ele vai até onde Deus permite que ele vá. A quem você teme, irmão? Você está aí temendo Satanás? Sim, ele é o nosso inimigo? É tolice ignorar que é uma guerra? É tolice. É tolice menosprezar o nosso inimigo? Sim. Só que ele não tem poder para destruir aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta, então, é uma só. Você está em Cristo Jesus? Porque você não tem chance contra o dragão que quer te destruir. Ah, um dragão! Ele é real! E ele quer destruir você. Ele quer destruir a sua alma. E se você ignorar essa luta, você será destruído. Mas se você confiar no Cristo, ele te protegerá. Ainda que seja no deserto, ainda que seja levando você para o deserto. E agora a última parte do nosso sermão. Página 6 da ordem de culto. O desfecho dessa grande batalha. O dragão contra os descendentes. O desfecho desse capítulo. Porque na semana que vem, o Robson vai continuar essa grande história. É a história da redenção, da perspectiva de Satanás. Ele quer, de fato, destruir a igreja. E o que a gente vê? Essa última parte está dividida em duas partes. A primeira parte fala sobre o louvor e a vitória dos remidos, que está aí do verso 10 ao verso 12. Olha o que acontece. Olha o que está escrito. Então o quê? Depois que Miguel e seus anjos expulsaram Satanás, ele perdeu. E eles se opuseram, mas eles não foram suficientemente fortes. Então, Miguel e os seus anjos expulsaram dos céus Satanás. Então, ouvi uma voz forte vinda dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Gente, o que Satanás fazia antes?
Ele de dia e de noite acusava o povo de Deus. Ele fazia com você e comigo o que fez com Jó. Acaso ele não te teme de balde? Tem que destruir ele por conta do pecado dele. Só que quando Satanás foi expulso, foi lançado, chegou a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusava de dia e de noite diante de Deus. E meus irmãos, há uma vitória. Há o louvor do povo de Deus e a vitória do povo de Deus. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque a vitória do povo de Deus é a única forma de obter vitória contra o dragão. E eu quero então perguntar se você de fato vence o dragão, ou se você ignora essa guerra. Olha o que diz o verso 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, pois não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Eles o venceram. E como que o povo de Deus vence? O povo de Deus vence da mesma forma que o nosso Deus vence. E a pergunta é, como que o nosso Deus vence? Como que o nosso Deus venceu? Como que o nosso bendito Salvador venceu na cruz? Como que ele esmagou a cabeça da serpente? Ele esmagou a cabeça da serpente ao se entregar. E quando ele se entregou e ele morreu pelos nossos pecados, ele venceu a serpente. E por meio da morte, nós tivemos vida. Essa é a nossa fé. A nossa fé é paradoxal. Por meio da derrota de Cristo na cruz, Satanás foi derrotado. A derrota foi a vitória. A morte foi a vida e trouxe vida para todos nós. Mas a pergunta é a seguinte: como nós podemos então vencer? Romanos, capítulo 6. Pois aquele que morreu está justificado do pecado. Só uma forma de você vencer, morrendo. Qual que é o rito de entrada para a igreja? Como você entra para uma igreja? Você diz o seguinte: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vou morrer agora. Então vou ser batizado. E a gente morre e a gente vive. Esse é o passo 1 da fé. Tipo, o primeiro passinho. Como você se torna um cristão? Morrendo. Gente, como que a gente tem tantos cristãos que estão querendo viver com seus próprios projetos? Gente, tem um outro projeto que ganhou nosso coração. O projeto da glória de Deus. A gente eram pessoas que tinham projetos e criavam projetos e pensavam em um projeto de felicidade, mas a gente encontrou a própria felicidade, Cristo. Ele é a nossa vida. Agora a gente vive para Ele. A gente morre por Ele, porque Ele morreu por nós. É muito estranho um discurso que é o seguinte: Jesus morreu por mim, mas eu não morro por Ele. Jesus morreu por mim, mas eu vivo para mim. A vida é minha vida, meu precioso. E nós somos destruídos. Assim como Smigol, você pegava o anel, o meu precioso. Enquanto nós nos apegarmos à nossa vida, enquanto nós formos narcisistas e estivermos olhando para o espelho, nós vamos morrer na beira do rio. Mas o que nos livra da síndrome de Narciso? A gente encontrar alguma coisa que é mais belo do que a gente. A gente encontrar o Cristo. O Cristo é mais belo, irmãos. O cristão é alguém que era narcisista de fato. Ele ficava olhando para si, mas ele olhou para outro que é mais belo do que ele. E agora ele deseja a glória deste outro. E agora ele anseia por viver pela glória de Deus. Olha o que está na página 6 da Ordem de Culto, sobre como nós podemos vencer. Os santos participam da vitória sobre Satanás, com base em 2 elementos. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Não é isso que está aí no verso 11? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, pois não amaram a própria vida. Não é isso que está no verso 11? Olha só, os santos participam da vitória sobre Satanás com base em 2 elementos. Primeiro, pelo sangue do Cordeiro, a grande vitória cósmica que garantiu a derrota final do dragão. E segundo, pelo seu próprio testemunho fiel e martírio. Em todo esse livro fica claro que quando Satanás mata uma pessoa do povo de Deus, isso significa mais uma derrota para ele. O sofrimento não é somente a comunhão especial com Cristo. Ele é também a derrota de Satanás na guerra espiritual. Quando os santos perseveram em meio à perseguição, essa é a grande vitória sobre Satanás. E a sua disposição de não amar sua vida mais do que a Cristo é a maior vitória de todas.
para reforçar. Sempre que Satanás tira a vida de um fiel, ele contribui para a sua própria derrota, da mesma forma que ele fez ao assumir o controle sobre Judas e levar Cristo à cruz. Meus irmãos, como nós vencemos? Nós vencemos quando nós morremos. Nós vencemos quando nós somos derrotados. Quando Cristo nos fere no nosso orgulho, na nossa soberba, e a gente diz, Senhor, me ajuda. Me dá um coração parecido com o do Senhor, que meu coração é muito cheio de mim. Me livra de mim mesmo, Senhor. Tira de mim todo adultério, tira de mim toda lascívia, tira de mim toda ganância, toda soberba, toda vanglória. Deus, me ajuda a viver para o outro. Deus, eu tinha um projeto para viver para mim, mas me ajuda a viver pelo meu semelhante. Ajude a dar minha vida pela minha esposa, a honrar minha esposa, a preocupar menos com o que é meu, mas mais o que é dela. Me ajude a entregar, Senhor. Me ajude a ser como o Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir. Me ajuda a dar a vida. É tão difícil dar a vida, Senhor. É tão difícil dar a vida. É tão difícil entregar. É tão difícil não pensar em si. Oh Deus, me ajude. Me ajude a perder, porque eu quero ganhar. Jesus, me ajude a entregar, porque eu quero ter. Essa é a vida do cristão. Nós perdemos quando nós ganhamos. Mas eu quero perguntar a você, meu irmão, você quer ganhar ou perder? Você quer viver a vida para si? Isso não é o evangelho. E Satanás está enganando você. Porque você está numa batalha. E essa é a batalha pela sua alma. Enquanto você quiser viver para si, você está perdendo a batalha para Satanás. Há uma forma de você ganhar a batalha. É perder. E o último ponto do nosso sermão. O dragão contra o restante da descendência. Isso vai ser desenvolvido nos próximos capítulos. Do verso 13 ao verso 18. Olha o que está escrito, do verso 13 ao verso 18. Quando o dragão foi lançado na terra, porque Miguel e seus anjos o lançaram para a terra. Ele foi expulso do céu e o lançou na terra. Quando o dragão foi lançado na terra, ele começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado, mais uma vez, no deserto, onde seria sustentada mais uma vez, durante um tempo, tempos e meio tempo, que significa 3 anos e meio. Um tempo, tempos, 2, 1 mais 2, 3 e meio tempo, 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. Então, a serpente não pode alcançar a mulher e os seus descendentes. Mas sim, o dragão, ele quer destruir a mulher. Então ele tenta uma outra estratagema, a última estratagema desse sermão, verso 15. Então a serpente fez jorrar da sua boca. Presta atenção, lembra lá de Gênesis capítulo 3? Como que a serpente destruiu? Por meio da boca. A serpente fez jorrar da sua boca engano, mentira, água como rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. Gente, o dragão é derrotado pela 3ª vez, só nessa cena. Só que após ele ser derrotado, o que ele quer fazer? Ele quer guerrear contra os descendentes da mulher. Ele tentou atacar a instituição de todas as formas, não deu certo. Agora ele vai guerrear contra os descendentes da mulher. Ele vai guerrear contra o povo de Deus. Ele vai guerrear contra a igreja, contra aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Cristo. E por que isso, gente? Porque para Satanás não importa Caim. Satanás não está preocupado com Caim. Caim já pertence a ele, entende? Satanás não tem que destruir Caim. Se a pessoa está vivendo um mundo, uma vida longe de Deus, está tudo certo para Satanás. Está tudo certo. Satanás, ele quer destruir Abel. Satanás quer destruir aqueles que obedecem a Deus. Ou seja, quando você se levanta para obedecer a Deus, Satanás ele quer destruir. Só que mais uma vez, nós veremos que ele vai ser derrotado. E às vezes ele é derrotado quando ele tira de nós tudo aquilo que a gente acha que é muito importante. Ele tira de nós talvez a própria vida, mas é perdendo a vida que nós ganhamos a vida. Meus irmãos, essa é a grande história de Apocalipse capítulo 12. E essa é a sua história. Você está inserido nessa grande história que teve o começo, que teve a queda, que teve maldade, que teve miséria, mas que teve redenção, que teve proteção, que tem um dragão que quer destruir a mulher, mas que ao mesmo tempo tem a graça de Deus que sustenta você. Eu vou terminar esse sermão com 6 aplicações breves para a sua vida. Diante disso tudo, o que a gente pode aprender para a nossa vida e como nós podemos viver à luz dessas verdades? Primeira coisa, sobre
o sinal extraordinário no céu. A gente não viu isso? Tinha um sinal extraordinário no céu. Meus irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela é gloriosa. A igreja de Jesus, ela é linda, ela é bela, e a gente precisa de começar a enxergar isso. Você tem que parar de enxergar beleza no dragão, no seu poder, e começar a enxergar beleza onde que Cristo vê beleza. Onde que Cristo vê beleza? Nós vemos beleza na pompa, nas coisas que são grandiosas, né? Aos olhos humanos, mas Deus vê o coração. É ali que está a beleza e a gente tem que começar a enxergar como Deus enxerga um grande, um extraordinário sinal. Segunda aplicação, o deserto é muitas vezes o lugar para onde Deus nos prepara, é o lugar do cuidado de Deus na nossa vida. Às vezes é preciso que Deus nos leve para um deserto, para que a gente tire todas as nossas esperanças de nós mesmos e a gente aprenda a confiar em Deus. A gente aprenda que a gente não tem nada a não ser Ele. Quando Ele tira de nós todos os bens e a vida, nós podemos nos apegar a Cristo. Meus irmãos, nós temos Cristo e nós temos tudo. Você pode dizer isso? Que aconteça o que acontecer na sua vida, independente do que aconteça, Cristo é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu socorro presente na angústia. Isso é maravilhoso, gente. Ele é o nosso refúgio, nós podemos nos apegar a Ele. Quarta aplicação, Deus tem todo o poder. Nós lutamos, meus irmãos, uma causa que é ganha. Deixa eu te falar, a igreja de Cristo já venceu, porque Jesus venceu para a igreja. A vitória da igreja é a vitória do Cristo, a igreja está unida a Cristo. Por isso a vitória da igreja é a vitória do Cristo. Jesus já venceu Satanás. A gente não precisa de temer. Ai, será que a igreja vai dar certo? Meus irmãos, a igreja já deu certo. Ah, mas se vier o comunismo, vai acabar com a igreja. Não, o comunismo não vai acabar com a igreja. Já teve comunismos e a igreja pode ser purificada por meio do comunismo. Pode vir alguém perseguir a igreja, aí os Valdomiro da vida, os falsos profetas, tudo vai deixar de ser crente, mas a igreja de Cristo vai continuar sendo a igreja de Cristo e a gente vai apoiar uns aos outros e a gente vai dividir os nossos bens e não vai faltar nada no meio do povo de Deus. Vocês estão entendendo isso? A igreja de Cristo brilha, a igreja de Cristo já venceu, acabou. Para de ficar com medos torpes. Cristo é Senhor da história. Ele governa todas as coisas e Ele tem todo o poder. Inclusive Satanás, Ele tem na sua coleira. A quinta aplicação. Nós vencemos ao morrer. A gente já falou isso. Você quer vencer Satanás? Morra. Olhe para que você morra hoje. E a última aplicação. A batalha já acabou, mas ainda não. Há uma diferença. Vocês entenderam nada do que eu mandei lá, a última parte do meu sermão. Vocês não entenderam nada do que eu mandei lá sobre dia D e dia V, né? Eu mandei lá no grupo da igreja. O dia D e o dia V. Exatamente, gente. Nós estamos entre o dia V, o dia D e o dia V. Qual que é o dia D? A Segunda Guerra Mundial, quando os aliados invadem a Normandia, acabam com toda a força alemã, eles venceram a guerra. É só uma questão de tempo para eles chegarem em Berlim, hastearem, tirarem a bandeira do nazismo e colocarem a bandeira dos aliados. É só uma questão de tempo. No dia D, eles já venceram. Agora eles só têm que continuar marchando até que Hitler se mata. Porque não tem como. O poderio alemão foi destruído, o poderio nazista foi completamente dizimado. Agora é questão de tempo. Meus irmãos, nós estamos entre o dia D e o dia V. Cristo já venceu. Ele já invadiu a França. Ele já invadiu o reino de Satanás. Ele já amarrou o valente. Ele já acabou com tudo. Ele já venceu. Agora a gente continua triunfando. A gente continua cavalgando até a Alemanha, até a gente tirar o império das trevas, a gente invade o reino das trevas, a gente tira as pessoas de lá e as pessoas são transformadas e Satanás não pode fazer nada. Nós vamos invadir, a igreja de Cristo já venceu. Então a batalha já acabou, mas ainda não. Ainda batalha. E você precisa de batalhar. Porque se você ignorar a batalha, você vai ser como um tolo que acha que está na Disney, sendo que você está no meio de uma guerra e a guerra é pela sua alma. Não seja um tolo. Entenda que é uma batalha. Sim, essa batalha já está ganha, mas é batalha. Ainda tem um alemão lá, ainda tem um nazista lá. E se você achar que está na Disney, você vai ser destruído. Satanás quer destruir você. Quando você vai entender isso? E parar de brincar de ser crente. E viver para a glória de Deus de verdade, gente. Não tem coisa melhor. Nós já vencemos. Nós tivemos hoje a história da Bíblia inteira. Apocalipse capítulo 12 é um resumo de toda a história, é um resumo da nossa história. E é o resumo da grande batalha cósmica, a batalha de todo o universo. E a batalha que você faz parte. Entenda
que é uma batalha. E vença essa batalha pelo sangue de Cristo. Vença essa batalha ao perder, ao morrer. E não viver mais para si mesmo, mas ao viver para a glória de Deus. Vamos orar? Quero que você ore pela sua alma, pela sua vida. Pense em tudo que foi dito. Que você não ignore essa batalha, mas que você confie em Cristo, nosso general, aquele que venceu por nós. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, pois não amaram a própria vida. Senhor bendito, nós te amamos. Obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Quão profunda é essa palavra, Senhor, quão rica ela é. Que os meus irmãos possam ter compreendido, mas não só isso, Senhor. Que eles possam viver à luz dessa verdade, que eles entendam que há sim uma batalha pela nossa alma. E nós devemos então nos levantar como soldados do Senhor, vivendo para a tua glória e perdendo para ganhar. Ó Deus, nos ajude. Nenhum de nós está pronto para essa batalha, nenhum de nós é suficiente, mas a gente conta com a tua graça. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor já venceu por nós. E é o seu sangue que nos faz triunfar. Nos dê, Deus, um testemunho que seja coerente com a vida que recebemos, para que a gente possa viver para a tua glória. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos caminhando para o fim do nosso culto. Nós teremos mais 2 momentos.